Etel Maciel, que bom que você está aqui. Muito obrigado. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui. Legal. Boa a tua presença. A gente vem tentando fazer essa entrevista há algum tempo, mas a tua agenda aí realmente impressionante. Vim impedindo. Muita alegria por você estar aqui hoje. Bom, eu queria começar com um balanço, né? Agora já não são mais 100 dias, mas como é que você encontrou a casa? Porque, assim, há poucos setores tiveram a terra tão arrasada quanto esta área de saúde, em especial a área da vacinação. Como é que vocês encontraram, especialmente, então, em relação ao tema da vacinação, da Covid, mais uma vacinação de uma maneira geral, e o que já deu para recuperar de lá para cá? Mauro, nós encontramos, como você falou, terra arrasada, né? Nós não tínhamos contrato de várias vacinas que precisavam para fazer toda a nossa vacinação de 2023, vacinação infantil e também a vacina contra a Covid. Não tínhamos vacina contra a Covid de crianças, não tínhamos vacina bivalente para iniciar uma campanha, pelo menos para os grupos prioritários, então não tínhamos nada. Por outro lado, tínhamos um estoque excessivo de vacinas que estavam prestes a vencer, algumas já estavam vencidas quando nós chegamos, e aí nos primeiros dias de janeiro nós tivemos que dar uma destinação para elas, infelizmente, né, incinerando, então isso é um desperdício de recurso público, né, aquele dinheiro que poderia estar sendo aplicado em tantas outras coisas, em tantas necessidades da nossa população, e uma diminuição também, Mauro, no nosso primeiro diagnóstico, de algumas políticas importantes, principalmente aquelas políticas que estavam no que a gente chama, no que a gente viu bastante, né, no governo passado, eu diria assim, pautas morais, né? Então, todas as infecções sexualmente transmissíveis, e aí eu destaco em especial o controle do HIV/AIDS. Então, nós tínhamos um estoque grande de medicamentos, de diagnóstico, porque essa política de acesso, né, ao diagnóstico e à identificação das pessoas com a infecção ou com a doença e a instituição de tratamentos, ela ficou muito tímida. Eu vou usar uma palavra suave, Mauro, no governo passado. E isso fez também com que os estoques crescessem. Então, nós tivemos em diversas áreas, não apenas na vacinação, um aumento dos nossos estoques por diminuição de distribuição, por a diminuição de oferta, a diminuição de acesso, né, a esses serviços. Então, encontramos esse cenário. Logo nas primeiras semanas, nós identificamos isso. Inclusive, vocês se lembram que alguns desses medicamentos, principalmente esses de alto custo, como as vacinas, estavam sob sigilo. Então, nós tivemos que esperar o sigilo ser derrubado, né, por assim dizer, por esse governo, para que a gente pudesse dar transparência ao que nós encontramos aqui, né, aos estoques. Eu estive também em Guarulhos, né, onde ficam os estoques do Ministério da Saúde, porque grande parte, como você falou, é aqui da Secretaria, da SVSA. Então, fui fazer uma visita em loco para entender melhor, né, o que estava acontecendo. E aí, Mauro, descubro um pouco mais, um cenário um pouco mais preocupante, eu diria, porque Por quê? nos nossos estoques, isso foi até matéria das mídias, nos grandes jornais ontem, né? Durante a pandemia, o governo passado centralizou algumas compras e comprou vários itens que nós normalmente não distribuíamos para estados e municípios. Isso era função dos estados e municípios comprarem. Vou dar um exemplo: seringas. Mas como durante a pandemia houve uma centralização dessas compras, esses itens foram adquiridos pelo Ministério e estavam no depósito. Só que não houve uma articulação, né? Nós acompanhamos também muito isso, né, Mauro, em entrevistas antes de eu fazer aqui parte do governo, como essa desestruturação, né, de alinhamento entre estados e municípios e o governo federal aconteceu, fazendo inclusive que cada um tivesse uma campanha diferente, né? Não houve distribuição desses itens, Mauro. Então, eles estão lá,
com prazo de vencimento também curtos, e agora a gente precisa fazer, estamos aí com um grupo de trabalho no Ministério, mais na parte operacional, né, um grupo da economia, da administração, para poder fazer um planejamento para a distribuição desses itens, para que a gente não desperdice dinheiro público. Então, essa é a missão agora, eu diria assim, mais crítica, né, da Secretaria, essa análise dos estoques e distribuição desses itens, tanto aqueles que a gente tem, né, que fazem parte do nosso portfólio, que fazem parte aí dos nossos itens de distribuição, quanto aqueles que foram adquiridos durante a pandemia, que não usualmente, né, fazem parte dos nossos estoques para distribuição, mas estão nos nossos depósitos. Então, a gente precisa também criar um plano. Então, isso adiciona uma complexidade a mais, né, Mauro, nas nossas ações aqui. Sim. Eu estou conversando com Etel Maciel, ela que é a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, como disse, a maior secretaria do Ministério da Saúde. Etel, uma questão que foi muito veiculada, foi um tema preocupante, né, para todo mundo de saúde pública veiculou muito esse tema ao longo já do ano passado, né, mas vocês fizeram um balanço grande, é a queda nas taxas de cobertura da vacinação. Extremamente preocupante, quedas históricas. O Brasil sempre teve uma das maiores taxas de cobertura do mundo e a queda foi brutal durante o governo Bolsonaro. Duas perguntas para você. Primeiro, esta queda da vacinação, da cobertura vacinal, já se faz sentir no aparecimento de doenças que estavam ou desaparecidas ou controladas? Primeiro. Segunda pergunta, quanto tempo vai demorar para que as taxas históricas de vacinação do Brasil, as melhores do planeta, a gente alcance novamente? Mauro, nós estamos trabalhando aqui arduamente para essa recuperação. Não vai ser fácil. E eu vou fazer uma ligação com a entrevista e o que você falou há pouco do ministro Alexandre, né? Nós estamos enfrentando na vacinação no Brasil os mesmos movimentos anti-vacina nas redes sociais. Então, nós temos um conjunto de grupos que atacam as vacinas de forma articulada, são grupos que nós precisamos, a regulação das redes, né, que precisam se responsabilizar pela circulação desses conteúdos mentirosos, né, essa desinformação, as fake news, também precisa acontecer na área da saúde, teve um impacto gigantesco, né, na área da saúde, especificamente na vacina, foi responsável por esse crescimento do movimento antivacina no Brasil, que era inexistente, Mauro. O movimento antivacina no Brasil era menos de 1%. A gente, quando se falava em hesitação vacinal, nessa desconfiança em relação à vacina, isso não existia no Brasil. Então, isso ganha uma força muito grande durante o governo anterior, né, durante a pandemia, porque você tinha ali autoridades do governo que também funcionaram como agentes do movimento antivacina, que é reconhecido, né, pela Organização Mundial de Saúde como uma das 10 maiores ameaças à saúde mundial. Então, isso é muito grave, né? Nós precisamos controlar, combater esse movimento que circula nas redes livremente, nós precisamos judicializar, né, compreender que pessoas que colocam em risco a vida das outras cometem crimes, né? São criminosas. Então, eu acho que nós nos acostumamos nesse período onde tantas coisas estranhas aconteceram no Brasil, né? Onde você tinha, inclusive, autoridades dizendo que se tomasse vacina você podia contrair o vírus da AIDS, que responde um processo, inclusive, nesse momento, as pessoas achando que poderiam usar as redes para dizer qualquer coisa. Então, a gente precisa, efetivamente, criar um arcabouço aí jurídico para que isso possa ser controlado e minimizado, e que pessoas que cometam esse tipo de crime paguem por isso, né? Então, isso é algo que tem afetado muito as nossas coberturas, muito preocupante, e que tem a ver com tudo isso que está acontecendo nas redes sociais. Não são movimentos isolados, não. É isso que eu estou chamando a atenção aqui. Isso não são movimentos isolados, né? Então, a gente precisa
também entender os efeitos em várias áreas. E a saúde é esse movimento antivacina que cresce. E nós temos hoje um risco real de reintrodução da poliomielite, por exemplo, uma doença que a gente não via mais há muito tempo, ela está eliminada, né, daqui do Brasil, e nós estamos aí com esse risco pelas baixas coberturas. Então, estamos aqui fazendo um plano enorme, Mauro, que inclui também uma conversa com os procuradores do Ministério Público, para que a gente possa realmente atuar também fazendo uma judicialização dessas pessoas que cometem esse tipo de crime, né? Então, a gente está atuando em várias frentes. Ontem, eu estava na Associação Médica Brasileira, a AMB em São Paulo, que teve uma importante função durante a pandemia de atuar aí como um farol, né? um protetor da ciência no Brasil. Então, isso é uma instituição bastante importante, porque agrega todas as sociedades científicas, e também estamos aí fazendo uma parceria com a AMB para ampliação das coberturas, dizer para que em todos os congressos esse tema, né, todos os congressos da área médica, esse tema da vacinação, ele entre, que os profissionais médicos, então, sejam reeducados, né, eu diria assim, para a importância da vacinação. Então, estamos atuando em diversas frentes, e você deve ter acompanhado também, fizemos um chamamento para os conselhos de classe no Brasil, né? Então, Conselho Federal de Enfermagem, de Medicina, de Farmácia, de Fisioterapia, todos os conselhos da área de saúde foram instados por nós, né, para que pudessem, então, responder quais as ações eles estão fazendo para combater essa desinformação, né, vinda pelos seus profissionais. Eu estou conversando com Etel Maciel, doutora em epidemiologia, enfermeira, ela que é lá do Espírito Santo, tem uma longa trajetória na vida acadêmica lá na Universidade Federal do Espírito Santo, e ela é secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. Estou muito impactado com a sua revelação e essa sua proposição de que é preciso criminalizar o movimento anti-vacina da mesma maneira como o governo Lula quer a criminalização desses propaladores do ódio que se manifestam pelos ataques, né, que promovem, organizam verdadeiros ataques, os ataques às escolas nas redes, os homofóbicos, os racistas. Então, eu achei muito importante essa sua revelação, realmente. Eu fico muito impactado. E essa notícia de que o Ministério da Saúde vai judicializar a luta contra esse criminoso movimento antivacina. É o que você falou. Não existia no Brasil, ele era absolutamente irrelevante. E o risco é esse, né? É a volta de doenças que ou não existiam mais ou eram absolutamente marginais na saúde pública brasileira, né, Etel? Exato, mano. É isso aí. Theo, a gente está com o nosso tempo esgotado. Temos mais um minutinho, mas tem uma pergunta. Eu tenho um monte de coisa para te perguntar. Queria saber da visita da Índia, quero saber da questão... A gente volta. Vamos marcar uma nova conversa. Mas eu não queria encerrar sem essa questão que a Leila Gomes traz aqui, que eu sei que é um tema de preocupação de muita gente. Ela pede para você falar um pouco sobre a questão da distribuição do canabidiol pelo SUS. Então, Leila, o Ministério aí está não está na minha secretaria especificamente, mas isso está sendo objeto de estudo. Nós já temos evidência científica para várias doenças, né? A necessidade e a possibilidade de diminuição, principalmente de vários efeitos, né, de doenças, principalmente crônicas, que podem ser bastante importantes. Então, tudo que Leila, tudo que tem comprovação científica, como esse é um ministério que se pauta na ciência, né? Tudo que tem evidência científica vai ser objeto de análise, né, pelos nossos comitês técnicos para incorporação no SUS. Então, é porque tem muitas coisas que estavam paradas e que nós estamos, nesse momento, as prioridades são tantas, né, Mauro, que a gente precisa ir passo a passo. Mas nós temos alguns medicamentos que já estavam na lista de incorporação
e nós temos o nosso comitê, né, o nosso Conitec, que faz toda essa avaliação para incorporação no SUS, porque tem uma análise econômica, né, de custo-efetividade, tem uma análise de todas as evidências até então. Então, tem um processo que segue, né? E que vai ser cumprido esse processo aí. E o que tiver evidência, certamente o Ministério vai sim incorporar e ampliar, né, o seu uso. Tá bom. Sua assessoria está me dizendo que acabou o tempo, o nosso combinado era 8h20, 8h21 agora. Eu sei que você foi convocada pela ministra, né? Tem reunião lá com a ministra. Pública agora no Congresso, vamos ter que ir lá falar, ver um pouco, e a pauta é exatamente essa, né? Da saúde, esses dias, tá bom. O que a gente fez e o que está pensando aí para os próximos. Então, mas a gente volta, Mauro, que a nossa conversa é uma conversa, eu diria, em processo, né? Vamos. Legal, ótimo. Assim que acabar o café, vou lá para o Congresso Nacional. Quem sabe a gente não se encontra lá. Mas desde já agradeço demais a tua presença, Ethel. Boa caminhada, boa jornada lá no Congresso. Que as coberturas de vacinação no Brasil voltem a ser o que sempre foram, um exemplo para o mundo. E que esse movimento negacionista e criminoso, né, contra as vacinas seja combatido na discussão e com a justiça também. Obrigado, Ethel. Bom dia para você. Bom dia a todos e todas.